Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, seu canal 23 da NET, e nesta semana nós estamos recebendo mais uma vez, aliás, ele que fez o primeiro cenário com a gente, vereador Mário Marte Marinho Júnior. Marinho Marte, é um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é meu, Laino, e logicamente falar para a população de Sorocaba é sempre muito interessante colocar as coisas que acontecem na Câmara. E por falar em coisas que acontecem na Câmara, o assunto mais comentado nos últimos tempos aí na política é a CPI das obras paradas. Semana passada, na terça-feira, o ex-prefeito Vitor Lippe esteve lá pela segunda vez, prestando depoimento, sendo inquirido lá pelo presidente da comissão, o vereador Crespo. Mas antes da gente falar sobre isso, para as pessoas entenderem, o que é CPI? Como é que surge uma CPI na Câmara de Sorocaba? O regimento prevê que com 7 assinaturas, ou seja, de um grupo de 20 vereadores, 7 assinando, a CPI está automaticamente criada. Criada a CPI, normalmente o vereador, ou regimentalmente o vereador que propôs a CPI, ele é automaticamente nomeado pelo presidente da Câmara, o vereador Martinez, o presidente da comissão. Os vereadores componentes que subscreveram o requerimento escolhem o relator. Nesta primeira reunião e desta CPI, o vereador escolhido por unanimidade fui eu, que serei o relator, que sou o relator desta comissão. A partir daí, o presidente, junto com os demais membros, traçam um plano de trabalho com as pessoas que serão inquiridas, convocadas, e também saem na busca de vários documentos para que possam nortear os trabalhos da CPI. A CPI tem sempre um objetivo único, ele tem que ter um foco de investigação. No caso dessa CPI, é a CPI das obras atrasadas, ou seja, aquelas que tiveram início, que tiveram um contrato, que foram colocadas as placas para o término das obras e isto não aconteceu. E a CPI, enquanto investigação de tudo isso, ela não tem o poder de polícia nem de justiça, ela tem o poder de levantar as informações e passar eventualmente para o Ministério Público, é isso? É dessa forma? No desenvolvimento dos seus trabalhos, ela tem um poder equivalente ao do judiciário, ou seja, as pessoas não vão lá convidadas, elas vão por convocação, o que é um outro meio de que as pessoas lá compareçam. Então eles são convocados e se não atender, eles poderão até ser levados coercitivamente, que é um poder que se assimila àquele do Poder Judiciário. Com o término dos questionamentos, dos documentos e eventuais diligências, este material vem para mim, nesse caso como relator, que terei a responsabilidade de elaborar um relatório final. Este relatório, concluindo-se por responsabilidades ou não, ele vai ao plenário da Câmara, aprovado, ele é endereçado ao Ministério Público, que é o órgão competente para atribuir responsabilidades naqueles que a Câmara entendeu que são as pessoas indicadas e que eventualmente praticaram algum ato ilícito. E o período, ela tem uma data para se encerrar? Como é que funciona a tramitação disso? Ela tem um período de trabalho e se nesse período os trabalhos não forem encerrados, esses trabalhos podem ser prorrogados. Nós estamos ainda nos primeiros meses de trabalho e agora nós teremos na próxima semana outras oitivas e se houver necessidade nós vamos reconvocar algumas pessoas, já está decidido, não só pelo relator, mas serão convocados, o secretário de administração, por exemplo, será reconvocado, como outros também relativos a toda a tramitação das obras que por algum descuido ou por algum detalhe acabaram não sendo entregues, porque o prejuízo ele não é só financeiro, Laino. O prejuízo é que são com milhares de alunos e de mães e de pais que deveriam ter colocado seus filhos na creche e, logicamente, com a não entrega desses prédios, o prejuízo da população é muito grande. E o acesso desta comissão, eu não sei se é bem isso, mas faz parte dessa comissão aqueles vereadores que subscreveram
a proposta da CPI e o acesso desses vereadores à documentação, à informação. Ele tem que ser totalmente franqueado. Na verdade, a CPI ela é norteada sobretudo pela alta publicidade dos nossos procedimentos. Ela é aberta, nós colocamos lá, o presidente Caldini Crespo coloca à disposição da população um site que as pessoas podem acessar, podem fazer perguntas, são gravadas, a população tem acesso a essas gravações, é só pedir na Câmara, a Câmara dá. Então, tudo o que acontece na Câmara é aberto. Aliás, historicamente, Laína, eu digo que o único poder que discute todas as suas questões de forma aberta, publicamente, é o Legislativo. Não tem nenhum outro que haja desta forma. Portanto, o grande foco da CPI é literalmente esta publicidade nos seus atos. E a gente já vem acompanhando já há alguns dias, foram várias sessões convocando as pessoas indo depor, e é óbvio que no meio do caminho vocês têm outras informações. Tem muita gente que se aproxima de vocês com alguma informação, com alguma coisa que possa acrescentar na comissão? O número é muito maior do que as pessoas podem imaginar. Alguns, como diz o presidente Crespo, têm cara, endereço e voz. Outros são anônimos, não querem aparecer por alguma razão. E a CPI, o vereador, ele não está obrigado, a exemplo do jornalista, de declarar a fonte. Nós podemos ouvir uma pessoa, receber essas informações e traduzir isso em questionamentos e até na busca de documentos. Tá certo. Você está acompanhando o nosso cenário aqui na sua Local TV. Nós conversamos nesse primeiro bloco com o vereador Marinho Marte, que é o relator da comissão de inquérito das obras paradas aqui em Sorocaba. Nós vamos para o intervalo. Lembrando, você que acompanha a gente pode acompanhar também pela internet, através do www.localtv.net.br. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Rafael de Aquino Arquitetura. Ideias arrojadas que se alinham à estética e funcionalidade de projetos residenciais e de edifícios, a fim de promover o aproveitamento e as potencialidades dos espaços, transformando sonhos em realidade. O escritório Rafael de Aquino Arquitetura dispõe de uma equipe de profissionais antenados nas novas técnicas arquitetônicas para um atendimento personalizado e inovador. Rafael de Aquino Arquitetura. Personalidades marcantes, irreverentes, gente da nossa gente. Daniel Perdiga recorda fatos e acontecimentos de sorocabanos que fazem história em nossa cidade. Programa Gente de Palavra, todos os dias, às 22h30, aqui na Local TV. Estamos de volta com o cenário dessa semana. No primeiro bloco, vocês já viram, nós conversamos com o vereador Marinho Marte, que nos deu a parte legal dessa CPI das obras atrasadas, e agora nós estamos recebendo aqui o engenheiro José Antônio Bolina, ex-secretário de obras aqui de Sorocaba, um engenheiro com uma vasta experiência também em obras. Bolina, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário. Bom, eu que agradeço a oportunidade, os telespectadores da Local TV, estamos aí à disposição de vocês para alguns esclarecimentos. Eu conversava com o Marinho no primeiro bloco, você acompanhou inclusive da parte legal da CPI. Agora vamos falar da parte que realmente as pessoas se perguntam. A parte o porquê do atraso das obras. Como é que é isso dentro do serviço público? Você foi secretário de obras por 9 anos, coordenou e tocou mais de 1000 obras aqui na cidade de Sorocaba, e as pessoas questionam isso. Eu acompanhei a oitiva do ex-prefeito Vitor Lippe, e o presidente da CPI, o vereador Crespo, colocou algumas questões. Por exemplo, no contrato de uma empreiteira, vocês até comentaram isso, não tinha parte de alvenaria numa escola. Como é que faz isso? Como é que acontece isso? Mário primeiro na parte de vocês estarem acompanhando, e o Bolina na parte do que precisa fazer. Bom, na verdade, não precisa ser engenheiro para entender que não se faz nenhuma obra sem a parte de alvenaria, a não ser que a construção
tenha outra característica de madeira ou coisa, mas mesmo assim tem alvenaria. Então foi uma surpresa, porque como que as crianças ficariam abrigadas numa creche com toda a estrutura que tem que ter. Provavelmente a planilha não constou por uma falha técnica, não foi revisada e o erro continuou. Nós tivemos uma obra lá que o que chegou e o que foi constatado é que tem uma parte que daria acesso a um andar superior, ou uma outra parte mais elevada, e não tinha a escada para esse acesso. Quer dizer, é uma coisa que salta aos olhos de saber que uma cidade, né, desse tamanho, com uma equipe técnica, ainda nós não conseguimos sair dessa situação que é até ofensiva para a prefeitura e para a própria administração, que deveria ter a cautela, a responsabilidade e a competência de fazer uma obra, lógico, do início ao fim, com a melhor qualidade. Por falar do início ao fim, Bolina, como é que é o processo? O administrador, o prefeito ou o prefeito e o secretário falam, no bairro tal precisa ter uma creche. Como é que é do início do processo até o final? O que precisa começar a ser feito para essa obra uma hora estar de pé e entregue para as crianças estarem usando? Bom, uma vez definido isso pelo prefeito, reúne-se o corpo técnico junto com a Secretaria afim, se é de Educação, com a Secretaria de Educação, para se definir o projeto básico, se for uma escola, quantas salas de aula devido à demanda, e se faz um projeto. Agora, um projeto tem que ter começo, meio e fim. Uhum. Porque se o projeto nascer errado, tudo vai dar errado no final. Então tem que se contratar um arquiteto, que é o que a gente fazia quando estávamos lá, contrata-se um escritório de arquitetura, normalmente de fora, faz-se um projeto arquitetônico executivo, ou seja, aquele projeto que você vai levar para a obra para executar, e em cima desse projeto executivo faz-se toda a planilha de custo da obra. Obviamente que se tem uma base padrão de custo de uma obra. Uhum. E isso serve de parâmetro para ver se faltou uma alvenaria ou não, como foi colocado aqui. Na realidade, isso foi um descuido, eu tenho que acreditar que mais foi um descuido, porque também se isso não apresentar no projeto de arquitetura, está tudo errado, então começou errado. Né? E aquilo que começa errado, termina errado. Então, o que faltou foi revisão. A gente percebe que no último ano do governo do ex-prefeito, né, Vitor Lippe, ou nos 2 últimos anos, eles trabalharam com um número de obras muito grande. E isso tem que ter um corpo técnico que acompanhe para e passo isso. E isso eu fazia, enquanto secretário, olhando cada obra, olhando cada orçamento e tomando todos os cuidados, inclusive número de portas, números de bacias, enfim. Isso não pode errar dentro do orçamento, porque isso, se errar, vai dar um aditivo de obra de saída. Né? E isso tem que se tomar cuidado. É possível dar aditivo de obra? Está na lei. Uma obra nova se pode aditar até 25%, porque pode ocorrer alguma diferença de execução com aquilo que está no projeto, principalmente no início da obra, que é a terraplanagem e a fundação. Isso pode dar alguma alteração. Mas o que a gente viu em Sorocaba, quer dizer, 40 obras paradas, é uma coisa que não é normal. Se fosse uma ou duas, até normal isso, mas 40 obras é uma coisa gigantesca. E, inclusive, eu estive conversando com os observadores políticos da cidade, e o ex-prefeito, por várias vezes, a semana passada, falava, mas meu governo fez 700 e poucas obras durante os 8 anos, e falou, vamos fazer um exercício de matemática. 8 anos, 700 e poucas obras, não dá quase 100 por ano. E aí nós temos, no último ano, 40 obras atrasadas. Então, 40% daquilo do último ano, onde o orçamento já era um orçamento significativo, um orçamento muito grande, que Sorocaba realmente merece, ficaram parados. Onde que vocês estão vendo isso lá na Câmara? Não é estranho isso, vereador? O que assim, nos leva a raciocinar no sentido, Laína, de que houve uma pressa muito grande para se entregar as obras exatamente no ano eleitoral. Né? Uhum. É evidente que a administração, ela como um todo no país, ela tem que fazer obras sempre que necessário, na velocidade que a população espera. Agora, ficaram represadas essas obras. Por exemplo, além de casos graves, nós temos uma obra ali no Jardim São Paulo, que fizeram a porta da creche. Na verdade, ela vai abrir, ao invés de abrir para o lado de fora, vai abrir para o lado de dentro. Quer dizer, o bombeiro, logicamente, não está aprovando.
a construtora está resolvendo o problema, mas enquanto isso a população é que deixa de usar, as crianças, para que os pais trabalhem, é que estão tendo prejuízo. Então, são coisas muito triviais, assim, de gente que parece que não é muito afeita a esta questão. Agora, este represamento aconteceu exatamente no ano eleitoral. Um termo que as pessoas têm ouvido muito durante a CPI, durante os questionamentos dos vereadores, é medição. O que é medição, Bolina, você que sabe disso, que é um termo técnico? Na verdade, medição, ela é feita dentro da obra pública, normalmente mês a mês. Uhum. Então, existe uma planilha da obra, uma planilha que consta quantidade e preço unitário para cada serviço. Isso o engenheiro da prefeitura vai até a obra, mede-se no final do mês aquilo que ele fez exatamente no mês e paga-se aquilo que foi executado. Nunca se antecipa, não se pode, pela lei, antecipar uma medição, antecipar um pagamento por uma obra que não foi feita. Essa responsabilidade passa a ser do engenheiro que foi fiscal de obra e automaticamente isso rebate no secretário de obras e vai até a administração principal. E isso não pode, em hipótese nenhuma, acontecer dentro de uma obra. E eu ouvi terça-feira passada, vocês estavam lá, inclusive, você leu isto na sessão, por exemplo, uma das obras, a medição do telhado. E quando as pessoas foram lá, constataram que o telhado não estava lá. Como é que vocês vão dar um encaminhamento disso, Maria? Na verdade, eu já solicitei a uma assessora da Câmara, ele está pensando de todos os depoimentos aquilo que é mais interessante para que eu possa elaborar o relatório. O que nós sentimos desde o início, ainda não é um pré-julgamento, é de que existe um descontrole entre a Secretaria de Administração com a Secretaria de Obras. O secretário atual vai lá com a maior singeleza e diz que a secretaria dele é meio, que ele simplesmente faz o edital, coloca na rua, e daí para frente é a responsabilidade da Secretaria de Obras. Nós estamos vendo que isso não é bem assim, porque os aditivos entram na Secretaria de Administração, faz avaliação, vai para obras. Então, o que nos parece é que existe literalmente um desencontro nesta questão de procedimento entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Administração. Vocês estão acompanhando o cenário dessa semana e nós estamos conversando com o vereador Marinho Marte e com o engenheiro José Antônio Bolina. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso último bloco. Há quase 30 anos, a Mr. Kit se diferencia como uma das marcas mais admiradas pelo homem moderno. No social, o destaque fica para os costumes, camisas, gravatas e sapatos. Na linha casual, a Mr. Kit tem as mais belas bermudas, polos, camisetas, jeans e sapatênis. São peças lindas e de excelente qualidade. Além disso, a Mr. Kit apresenta também a linha feminina com camisas e polos. Venha conhecer a Mr. Kit e ficar por dentro do que está rolando no mundo da moda. Mr. Kit, Esplanada Shopping, pagamento em até 10 vezes no seu cartão de crédito. Estamos de volta com o cenário dessa semana e o assunto é a CPI das obras atrasadas. Estou conversando com o vereador Marinho Marte, com o engenheiro Zé Antônio Bolina, e a gente falava um pouquinho de obras, na parte da Câmara, já que é o relator dessa CPI, e o Bolina, que foi secretário de obras, engenheiro, militando há muitos anos aqui. E a gente falava dessa coisa do processo da obra. Uma obra, e tudo isso que a gente está falando aqui, não é a gente que está inventando, é o que eu ouvi, que nós ouvimos, ou lá na Câmara, ou lá na Prefeitura. Por exemplo, uma obra pode ser concebida dependendo de uma outra obra para ela ser feita. Eu vou falar o quê, por exemplo? A ponte sobre o Rio Sorocaba, ligando ali, perto da ponte de Pinheiros, que a ponte está pronta, mas não tem cabeceira. E não tem processo, e não tem... Isso aí é permitido pela legislação, Bolina? Isso me parece que não existe planejamento estratégico no governo anterior, que tanto se falava, e ele não existe. Uhum. Quer dizer, fez uma obra, se antecipou um dinheiro, gastou-se um dinheiro e a população não usa. Ocorre que o serviço que vai ser feito agora com o levantamento da Juvenal de Campos, que é o marginal ali do Rio Sorocaba,
Ela vai custar mais cara que a ponte. Até aí tudo bem. O molho vai ficar mais caro que o peixe. Né? É como você fazer um aeroporto e não pôr a cabine de comando do aeroporto, não desce avião. Quer dizer, tem que ser tudo feito de uma forma planejada. Né? E isto mostra, vamos dizer, o descompasso, né? Ou até de uma forma foita, que foram feitas nos últimos 2 anos, lançado obras, a Deus dará, por não saber, vamos dizer, aonde iria chegar isso. E o que se chegamos hoje? A 40 obras paradas, no momento em que a prefeitura tem orçamento, mas não tem a condição de dar continuidade em alguma dessas obras. Isso é muito ruim para a cidade. A população investiu um dinheiro, que é o dinheiro do povo, e não tem o retorno dela, vai ficar olhando para isso. Então isso era melhor ele não ter feito as 40, ou ter feito 20, e entregue as 20 dentro do seu mandato. No mandato do ex-prefeito Renato Amri, nós fizemos aproximadamente, acho que mais de 1000 obras nós fizemos. E nós entregamos todas até o final. E não tínhamos nem o orçamento que hoje se tem. Então o que faltou para esse governo, principalmente no seu final? O famoso planejamento estratégico, que foi falado, alardeado, e que ele não existe. E você tocou num assunto, e eu queria a opinião do Marinho, que é o seguinte: o processo tem o projeto, o edital de licitação, a licitação, venceu, assinou o contrato, empenhou o dinheiro daquele contrato. Então, à medida que a obra vai sendo feita, ela vai sendo medida e paga. Nós temos uma obra, que não é uma obra pequena, que é o Parque Tecnológico, uma parte do Parque Tecnológico, que uma empreiteira de Sorocaba venceu essa licitação, terminou a obra, até porque está tudo lá, e a própria diretora da empreiteira já foi à comissão e disse isso, e não recebeu, tendo dinheiro em caixa. E algumas pessoas já até levantaram isso e levaram para a comissão das obras atrasadas, que ela sofreu uma pressão para contribuir na campanha para receber esse dinheiro. Isso também vocês estão acompanhando. Não é só a obra atrasada, vocês estão acompanhando todo esse processo. Né? Na verdade, esta comissão, esta CPI, ela inaugurou um novo tempo, que é a maneira com que os empresários foram convocados e compareceram. Todos eles, ou o preposto ou o próprio empresário, esclarecendo de uma forma absoluta essa situação que nunca aconteceu na história de Sorocaba. Então, esse caso é muito grave. E apenas para complementar esta fala, a última fala sobre a ponte, imaginem que agora estão começando uma licitação para contratar uma empresa para fazer a elevação da rua para acertar a cabeceira da ponte. Ora, me parece muito mais lógico contratar a ponte, né, e, ao mesmo tempo, paralelamente, se contratar uma empresa ou a mesma empresa para entregar a ponte pronta. Quer dizer, como é que nós podemos imaginar que a ponte está lá, como disse o engenheiro Bolino, e a população não pode usar? Né? É uma coisa assim muito descabida. Eu acho que foi essa pressa, como o Bolina disse, essa questão pré-eleitoral, que acabou acontecendo essa situação que coloca Sorocaba mais uma vez no cenário nacional como um prato cheio para uma chacota. Quer dizer, nós temos a ponte, não podemos usar a ponte porque não tem cabeceira para sair dos dois lados da ponte. É uma coisa, no mínimo, hilariante. E eu ouvindo também o depoimento da semana passada, ouvi várias vezes, ou não sei, ou não vi, não é comigo. Eu conheço o Bolina já há muito tempo, tive o prazer, inclusive, de trabalhar junto com o Bolina, e o Bolina, no bom sentido da palavra, é um administrador chato, que ficava em cima, conhecia os contratos, sabia o que estava acontecendo, e a impressão que eu tenho, aliás, uma impressão não, é uma coisa que eu carrego comigo, até porque trabalhei no poder público e na iniciativa privada, que o administrador público ele tem que ter uma visão de empresário, né? Não dá para ele simplesmente se colocar como administrador e não ter essa visão. Eu preciso saber tudo o que está acontecendo na minha empresa, senão eu vou à falência. É assim que tem que ser, Bolino? Eu digo para vocês o seguinte: ninguém faz nada sozinho. E eu, desde que cheguei na secretaria, a primeira coisa que eu fiz foi ter a união da equipe dos funcionários públicos, porque é com eles que a gente acaba administrando a cidade. Leva-se alguns profissionais, no caso da minha confiança, levei até lá 3, 4 profissionais, mas aquilo anda em função do funcionário público. Se você não der o exemplo, se você não se reunir com esses funcionários, não motivá-los e não cobrá-los de uma forma decente, ou seja, nós temos, o projeto é nosso, nós temos que fazer isso.
quantas e quantas vezes eu não ia direto na obra, sábado, domingo, fazia reuniões, andava trecho por trecho de cada obra, para você perceber o detalhe da obra. Inclusive, tem um detalhe de uma obra, por exemplo, ali no Chalé Francês, que você vem da Afonso Vergueiro e faz o retorno ali por cima. Uhum. Ali, se eu estivesse ainda secretário, estava naquele momento, eu saí, por 2 meses depois de entregar essa obra. Era só puxar a obra 1,5 metro, 2 metros para a esquerda que dava, que ali para os carros por conta desse 1 metro para lá. E quando eu passo ali, falei, que pena, eu tive que sair antes e não pude puxar 1 metro a mais e fica todo esse trânsito parado. Então são coisas que você vê junto com os funcionários públicos, pessoal da URBS que são competentes para isso. A gente ia na obra ver, porque você levava todo mundo caminhar na obra, mas caminhar com um olhar técnico para ver o que nós podemos melhorar dentro dessa obra. Então era isso que a gente fazia, a manutenção da cidade. A gente olhava o que tinha de praga em cada grama, era um tapete a cidade. Né? O ex-prefeito Renato Andes ficou jardineiro, ficou conhecido como jardineiro, graças a Deus. Mas a gente vê hoje toda essa manutenção da cidade também se perdendo, infelizmente. E agora, e vocês vão ter que acompanhar isso, você como vereador mais antigo da Câmara de Sorocaba, mais antigo no bom sentido, não é o mais velho, é o mais antigo da Câmara, está acompanhando bastante. E outra questão que a gente cansou de ouvir é o seguinte, isso é um problema do prefeito Panunzio agora, porque eu não sou mais prefeito. É um problema do prefeito Panunzio? Vai ser? Vocês vão enxergar dessa maneira ou não? Porque alguns depoimentos dão conta nesse sentido. Olha, a nossa parte nós fizemos. Agora, nós precisamos saber, enquanto relator, o que a atual administração está fazendo. Então, nós vamos requerir alguns que já foram ouvidos e nós, logicamente, não descartamos essa possibilidade de que o prefeito Panunzio vai dizer efetivamente o que ele está fazendo. Uhum. Porque nós temos muitas informações, por exemplo, que na Secretaria de Administração, o secretário anterior, o Dr. Mário Postiglione, tocava aquela secretaria, ele e, assim, na parte mais alta da secretaria, ele mais 2 assessores técnicos. Hoje a informação dá conta de que é o secretário e mais 5 assessores técnicos que ficam num exercício de futurologia lá e a coisa não tem andado. Quer dizer, nós precisamos saber efetivamente, o secretário da administração, repito, será convocado novamente, outros secretários, e provavelmente, conforme esta questão dizendo da responsabilidade ou não, da participação ou não do prefeito atual, ele pode ser convocado para comparecer na nossa CPI. E nós vamos estar acompanhando essa semana, mais pessoas serão ouvidas, o ex-diretor do SAI e várias outras, o pessoal da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, nós vamos estar acompanhando e vamos estar conversando novamente aqui no nosso Senado. Nosso tempo acabou, queria agradecer a sua presença, Marinho, mais uma vez aqui no Senado. Nada, Alain, é um prazer debater com o engenheiro Bolina, com você, porque a população precisa saber praticamente, né, e de uma forma muito popular, como as coisas acontecem. Eu que agradeço esta oportunidade. E o Bolina, estreando aqui no Senado, também estará mais vezes aqui conversando com a gente. Foi um prazer recebê-lo, Bolina. O prazer é todo meu, né? Estarei à disposição de vocês e passar a experiência que a gente teve durante 9 anos, né, dentro do Poder Público Municipal, a experiência passar para aquilo que for interessante para a população poder saber, com esclarecimentos técnicos, que assim seja. E nós vamos ficando por aqui com mais um cenário. Na semana que vem estaremos de volta com mais um tema em debate aqui. Lembrando que você que acompanha a Local TV também pode acompanhar pela internet. www.localtv.net.br. Até semana que vem.